Existe uma sensação estranha que muitas pessoas carregam em silêncio. Uma espécie de desconforto que aparece quando o assunto é espiritualidade. Talvez você já tenha sentido isso. De um lado, existe uma parte de você que acredita que existe algo maior, algo inteligente, invisível, organizando a vida de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, existe outra parte que se sente distante de tudo o que parece religioso. Rituais não fazem muito sentido para você. Dogmas parecem pesados demais. Regras espirituais criadas por outras pessoas parecem limitar mais do que libertar. E então surge um conflito silencioso. Porque você não quer rejeitar completamente a dimensão espiritual da vida, mas também não quer fingir que acredita em algo apenas porque disseram que deveria acreditar. Talvez você já tenha tentado seguir certas práticas. Talvez já tenha repetido palavras que outras pessoas disseram que eram poderosas. Talvez tenha participado de orações coletivas, rituais ou métodos que prometiam conexão com algo superior. E, no entanto, algo dentro de você continuava perguntando: isso realmente precisa ser assim? Essa pergunta raramente é feita em voz alta, porque muitas vezes ela vem acompanhada de culpa. Como se questionar fosse errado. Como se buscar compreensão fosse uma forma de desrespeito. Mas Joseph Murphy dizia algo que muitas pessoas não estavam preparadas para ouvir. A espiritualidade verdadeira não depende de religião, ela depende de compreensão. E compreender algo muda completamente a forma como você se relaciona com aquilo. Joseph Murphy dedicou grande parte da sua vida a estudar algo que quase ninguém ensinava com clareza: o funcionamento do subconsciente. Ele observou que a maior parte das pessoas tenta acessar o poder espiritual da vida através de crenças externas, mas ignora o mecanismo interno que realmente responde aos pensamentos, às emoções e às imagens mentais. Segundo Murphy, existe dentro de cada pessoa uma inteligência silenciosa. Uma inteligência que organiza processos biológicos, inspira ideias, influencia decisões e responde ao conteúdo emocional da mente. Essa inteligência não exige religião. Ela responde àquilo que o subconsciente aceita como verdade. E aqui existe um detalhe importante. O subconsciente não diferencia religião, filosofia ou ciência. Ele apenas reage às impressões emocionais repetidas. Se uma pessoa acredita profundamente que a vida é hostil, o subconsciente passa a organizar percepções e decisões de acordo com essa crença. Se alguém sente internamente que merece oportunidades, a mente começa a reconhecer caminhos que antes passavam despercebidos. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o filtro interno mudou. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é como um solo fértil. Ele não escolhe as sementes, ele apenas faz crescer aquilo que é plantado com constância. A maioria das pessoas tenta mudar a vida mudando circunstâncias externas. Murphy propôs algo diferente. Ele dizia que a verdadeira mudança começa quando o diálogo interno muda. E esse diálogo não precisa ser religioso, precisa ser verdadeiro. Aqui está um ponto que muitas pessoas acham desconfortável. A espiritualidade não depende de religião. E isso não significa que a religião seja errada. Significa apenas que ela é um caminho possível, não o único. Joseph Murphy afirmava que o subconsciente não responde a rituais vazios. Ele responde à convicção. Uma pessoa pode repetir uma oração poderosa centenas de vezes e não sentir nenhuma mudança, enquanto outra pessoa, sem religião formal,
pode experimentar uma transformação profunda apenas ao compreender algo sobre si mesma. Isso acontece porque o subconsciente não responde à forma externa, ele responde ao estado interno. Quando alguém ora com medo, o subconsciente registra medo. Quando alguém repete palavras com dúvida, o subconsciente registra dúvida. Mas quando uma pessoa compreende profundamente uma ideia e a aceita como verdadeira, algo muda dentro dela. Essa mudança muitas vezes é sutil, não acontece como um evento dramático. É mais parecido com um ajuste silencioso, uma sensação de alinhamento. E é por isso que Joseph Murphy dizia algo que muitas pessoas consideravam provocador. Você não precisa ser religioso para acessar o poder do subconsciente, mas precisa entender como ele funciona. Imagine que o subconsciente seja como o sistema operacional de um computador. O que aparece na tela, as decisões, os comportamentos, as experiências, são apenas resultados do que está rodando no fundo. A maioria das pessoas tenta mudar o que aparece na tela, mas o sistema continua executando o mesmo programa. Joseph Murphy explicou que o subconsciente funciona através de repetição emocional e imagens mentais. Tudo aquilo que você aceita internamente como natural começa a moldar sua forma de perceber o mundo. Se alguém acredita que sempre enfrenta dificuldades, o cérebro passa a procurar evidências disso. Se alguém começa a sentir que existe uma inteligência organizando sua vida, o foco muda. Isso não significa ignorar problemas. Significa alterar o ponto de partida interno. Religiões muitas vezes tentam fazer isso através de rituais. Murphy mostrou que o processo pode ser muito mais simples. Trata-se de aprender a conversar com o subconsciente de maneira consciente. E essa conversa acontece através de pensamentos repetidos, emoções e imagens mentais. Não através de imposição, mas através de aceitação. Agora, antes de continuar ouvindo, faça algo simples. Pare por alguns segundos. Respire de forma tranquila e observe uma coisa. Perceba que neste momento, sua mente está escutando estas palavras e, ao mesmo tempo, avaliando silenciosamente cada ideia. Esse processo acontece automaticamente. É assim que o subconsciente trabalha. Ele observa, ele registra e ele começa a formar novas associações. Agora pense em algo que você deseja melhorar em sua vida. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser apenas uma sensação de equilíbrio, clareza ou direção. Em vez de pedir algo externo, experimente mudar a forma como você fala com sua própria mente. Em vez de dizer, eu preciso que isso aconteça, tente dizer internamente, existe uma inteligência dentro de mim que sabe conduzir esse processo. Observe como essa frase se sente. Talvez ela não crie uma emoção intensa, mas pode gerar algo mais sutil. Uma sensação de espaço, uma sensação de que você não está lutando sozinho contra a vida. Joseph Murphy ensinava que esse tipo de diálogo interno começa a reorganizar a maneira como o subconsciente responde às situações. Não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque sua mente começa a operar de outra forma. Agora repita mentalmente esta pequena prece, não como um ritual religioso, mas como uma conversa silenciosa com seu próprio subconsciente. Pequena prece. Existe dentro de mim uma inteligência que compreende mais do que minha mente consciente percebe. Eu permito que essa inteligência organize meus pensamentos, minhas decisões e meus caminhos. Não preciso forçar resultados. Eu aceito que o processo da vida trabalha comigo e cada dia revela novas possibilidades. Sinta estas palavras por alguns instantes, sem esforço,
sem expectativa exagerada, apenas permitindo que elas se tornem uma ideia familiar. Joseph Murphy observou algo curioso ao longo de sua vida. Quando as pessoas começam a entender o funcionamento do subconsciente, elas param de lutar tanto contra a vida. Não porque tudo se torna fácil, mas porque elas deixam de agir a partir da tensão constante. A compreensão muda o ponto de partida interno e isso altera pequenas decisões diárias, pequenas percepções, pequenos momentos de clareza. Com o tempo, essas pequenas mudanças começam a se acumular. Uma escolha diferente aqui, uma reação mais tranquila ali, uma oportunidade percebida que antes passaria desapercebida. Nada disso precisa ser interpretado como algo sobrenatural. Joseph Murphy preferia uma explicação mais simples. Quando a mente interna muda, a forma como percebemos e respondemos ao mundo também muda. E essa mudança silenciosa cria novos caminhos. Talvez a pergunta mais importante não seja se você é religioso ou não. Talvez a pergunta seja outra. O que você tem aceitado como verdade dentro da sua mente? Porque aquilo que o subconsciente aceita como verdade começa lentamente a moldar a forma como a vida se apresenta. E talvez, enquanto você escuta estas palavras agora, algo já esteja começando a mudar. Não como uma transformação dramática, mas como uma nova compreensão que se instala devagar. Uma compreensão que não exige rótulos, não exige pertencimento a um sistema, apenas consciência. E às vezes é exatamente essa consciência silenciosa que inicia as mudanças mais profundas.